Fala, galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem com vocês? Todo mundo satisfeito, todo mundo feliz, todo mundo com saúde, saudável? E aí, como é que estamos? Como é que tá esse esquema aí de vocês? Tá tudo certo? Bom demais saber que vocês estão bem, que vocês estão felizes, entendeu? Show de bola. Tava eu aqui pensando que nós iríamos nos encontrar pessoalmente, mas problemas ainda desse pico continuou, né? Então nós temos muito para onde correr, não, entendeu? Não temos muito para onde correr, e aí nossa aula é desse jeito mesmo, você entendeu? Para ficar tudo certo, para ficar tudo bacana. Vamos ver, agora eu vejo esse esquema aqui. Gente, então é o seguinte, olha só, como foi pedido da coordenação, como foi pedido da coordenação, hoje é dia de nós relembrarmos, certo? É dia de nós estarmos relembrando o que foi trabalhado nesse primeiro semestre, entendeu? Vamos fazer uma revisãozinha aqui, jogo rápido, fazer uma revisão aqui correndo. Quer perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês queiram falar aí? Tá tudo bem para todo mundo tranquilo? Então é o seguinte, galera, olha só. Quem, por gentileza, quem não estiver com um nome organizadinho, bonitinho aqui na minha fotinha aqui da frente, coloca o nome, por favor. E agora eu vou tirar uma foto e vou fazer a chamada de vocês. Para isso eu preciso do nome de vocês aqui na frente, nada de apelido, você entendeu? Se porventura tiver algum nome que seja duplo dentro da sala, coloca seu sobrenome, renomeie isso aí para mim, por favor. Só você apertar aí com o botãozinho do lado direito aí que você vai renomear para ficar tudo certo, tá bom? Então é isso aí, galera. Vamos lá. Galerinha do primeiro ano. Gente, seguinte, olha só. O que nós estávamos trabalhando? Né? O que nós estávamos mexendo? Postila um, certo? Frente B, tá? Tá trabalhando com vocês a frente B, que fala sobre a questão, de demografia, tá? Fala sobre a questão de demografia. Firmeza? Então, quando você fala nessa questão de demografia, tem algumas coisas que nós vamos citar aqui, hein? Tem algumas coisas que nós vamos trabalhar. O que vocês lembram aí dessa questão de demografia, hein? Como é que é esse esquema aí, galera? O que vocês bateram aí nessa questão? Estou deixando todo mundo, Isabela. Todo mundo que aparece aqui, eu estou pondo aqui, estou admitindo. Certo? Todo mundo que está entrando aqui, eu estou metendo bronca. Olha só, primeira coisa, deixa eu só admitir essa galera aqui, só um minutinho. Vocês têm que aprender a entrar no horário certo, velho. Os caras entram 5 minutos, 8 minutos depois, fica xaropando minha vida aqui, ó. Entrar certinho, no horário bonitinho. Só um minutinho aí, só admitindo essa galera aqui, para não precisar fazer serviço duas vezes. Então é o seguinte, olha só. Então é o seguinte, meus lindos. Apostila 1, frente B, demografia. Beleza. A primeira coisa que nós vamos trabalhar nessa questão, certo? Foi a questão da importância dos estudos populacionais. O que é importante estudar a população, hein, cara? Por que essa importância
essa base, né, social, ela é importante. Por qual motivo, né, que ela tem essa diferença? Olha só. Estudo populacionais, gente, ele vem desde a época, desde sempre, né? Desde sempre você estuda, certo? A questão populacional, você entendeu? Desde sempre você desenvolve essa questão populacional. Então, o que é interessante dentro dessa questão de população? Primeiro, né? Trabalhar, saber diferenciar quantidade de qualidade, certo? Gente, quantidade nunca foi qualidade. Os termos, eles não podem se confundir, beleza? Quando você fala da importância dos estudos populacionais, primeira coisa, você vai trabalhar a quantidade populacional, né? E você sabe que a diferença que você tem em quantidade populacional é gigantesca, é absurda, né? Como assim? Vou ser mais claro. Você pega aí países, você pega países aí que consegue ter uma quantidade populacional assim absurda, em contrapartida você pega países que conseguem se manter com uma quantidade que é básica, né? Nós temos países dentro da Europa que trabalham com 15 milhões, 20 milhões, 25 milhões de pessoas. Assim como você tem países dentro da Europa que tem 110 milhões, que é o caso da Alemanha, né? Mas em contrapartida você pega países americanos, pega os Estados Unidos, que tem ali na casa de 340 milhões, pega um Brasil, que tem ali na casa de 210 milhões, entendeu? E você tem países aqui que tem 10 milhões de habitantes, 15 milhões de habitantes. Desce lá para o continente asiático, pega a população de China e Índia para você ver. São populações que ultrapassam a casa de 1 bilhão de pessoas. 1 bi de pessoas. Você entendeu? Então, dentro dessa característica, nós vamos entender o seguinte: não adianta, certo? Você trabalhar a questão populacional somente com números. Não, você tem que trabalhar com qualidade. Ontem eu estava dando uma aula aqui em Goiânia sobre a questão da população da América Latina para a galera do curso. Aí teve uma menina que pediu para mim comparar o Brasil com o Chile. Eu falei, não, como é que você quer? Não, eu quero que você compare em população. Impossível, velho. Impossível. Você entendeu? A população brasileira é quase 6 vezes maior do que a população chilena. Como é que eu vou comparar isso? Você entendeu? Não tem como você fazer essa comparação. Muitas das vezes, o que nós fazemos? Nós perdemos muito, né? Em questão a desenvolvimento, a questão econômica, devido à particularidade que cada país tem. Você entendeu? Devido à particularidade de cada país. Óbvio, quando eu falo em particularidade de países, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando, né, uma base econômica que ela é diferenciada, ela precisa ser diferenciada. Só que quando você fala de bases econômicas, você está citando, primeiro, né, a forma que o país ele tende a trabalhar com a sua população, e segundo, até onde essa forma populacional ela pode ser trabalhada. Você entendeu? São as características que você tem da chamada população. Outra coisa interessante é o seguinte: quando você fala em termo de quantidade, né, você deixa de enobrecer a qualidade do cidadão, tá? Você deixa de enobrecer a qualidade do cidadão. E quando você pega essa qualidade e você começa a desenvolver, aí você começa a entender o porquê que num passado muito recente, né? Por que num passado muito recente nós não conseguimos, certo? Fazer que seja um controle de natalidade. Você entendeu? Nós não conseguimos fazer esse controle de natalidade. Porque se você voltar um pouquinho, você vai lembrar de uma parada que eu falei para vocês lá no século XVIII, de um brother chamado, tô pondo aqui, ó, Thomas Robert Malthus. Eu acho que eu fui bem claro com vocês quando eu falei para os senhores o seguinte, galera, o Thomas Malthus ele veio na época errada. O Thomas Malthus ele não veio na época certa. Se o Thomas Malthus tivesse feito a teoria malthusiana no século XIX, ele seria bem mais sucedido, melhor sucedido, você entendeu? Do que no século XVIII. Porque o século XVIII é o seguinte, galera, é Revolução Industrial, ponto. Século XVIII é Revolução Industrial, a galera só tinha cabeça para a chamada Revolução Industrial. Dava destaque ali para a Inglaterra,
depois deu destaque para os Estados Unidos, depois entrou o Japão na fita, depois entrou a Alemanha na fita, porque quando você começa a desenvolver indústria, você está desenvolvendo a urbanização, você está desenvolvendo seu espaço geográfico. Quando você desenvolve seu espaço geográfico, consequentemente, você já está desenvolvendo a questão populacional, certo? Você já está criando essa política populacional. Você entendeu? Então, são características que você tem dentro de uma formação econômica. São características que você tem dentro de uma densidade econômica. E essa densidade econômica, ela só é possível por quê? Porque você estuda a população. Você entendeu? Lógico, tem algumas coisas dentro desse estudo da população que é de suma importância. Lembra daqueles... Cara, eu fiz um trabalho com vocês dentro de sala de aula dos conceitos essenciais. População absoluta, relativa, superpovoamento, taxa de natalidade. Eu pedi para você fazer um fechamento de cada um desses. Eu lembro como se fosse hoje, entendeu? E desses conceitos essenciais, quando você fala em conceitos essenciais da população, você entendeu? Tem alguns conceitos essenciais. Tem alguns que são muito... Cara, são extremamente trabalhados dentro do Enem, dentro de vestibulares. Você entendeu? Que eu vou citar para vocês aqui, olha só. A questão da população, se você pegar seu livro e abrir ele na página 88, você vai acompanhar junto comigo. Página 88. População absoluta, certo? População relativa. São dois conceitos que nunca passam ileso. Por quê? Porque a população absoluta você está trabalhando todo. População relativa, você está trabalhando por quilômetros quadrados, certo? Quando eu falo trabalhar um todo, você está trabalhando todo do país, certo? Quando você fala assim, no Brasil tem 210 milhões de pessoas, é a população absoluta. Pô, tem 84 habitantes por quilômetro quadrado, população relativa, certo? Outra coisa que dificilmente vai passar ileso é o crescimento vegetativo. E você sabe que é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, tá? É outro conceito também que não vai passar ileso. Você pode ter certeza disso, tá bom? A questão do superpovoamento é outra base também que é extremamente trabalhada. E também a taxa, vou passar um por um, viu? A taxa de fecundidade. Aqui, ó. E também a taxa de fecundidade. Olha aí. São as características que nós temos, tá? População absoluta relativa que eu falei para vocês, a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e através desse CV, do crescimento vegetativo, você vai trabalhar as pirâmides etárias. Superpovoamento é a taxa de fecundidade, certo? A taxa de fecundidade, desculpa, é o estímulo que você tem do número de filhos por mulher, entendeu? É o estímulo que você tem. Essa é a taxa de fecundidade. Cara, é muito simples e nós temos que lembrar o seguinte, olha só, temos que lembrar o seguinte, que quando você fala das taxas médias de população que nós temos no mundo, essas taxas, querendo ou não, ela está tendo uma queda, certo? Essa taxa ela está tendo uma vibe de queda. Só que é muito interessante nós entendermos o seguinte, que quando você fala, né, em crescimento, quando você fala em desenvolvimento, querendo ou não, você está buscando uma forma, né, de retaliar aquilo que a população ela faz, aquilo que a população ela consegue desenvolver, certo? Então, eu não estou falando somente de números, eu estou dando dados para vocês. Literalmente estou dando dados. Foi o que o Thomas Malthus tentou fazer lá no século XVIII. E que até hoje, gente, querendo ou não, é muito bem estudado, é muito bem trabalhado as ideias de Thomas Malthus. Você entendeu? Tanto é que você vai ver que dentro de uma formação, dentro de uma característica econômica, você vai ver que até hoje o pessoal fala, se o povo tivesse escutado Thomas Malthus no século XVIII. Passou, velho. Passou. Até mesmo porque nós vivemos num planeta aí de 7,4 bilhões de pessoas, entendeu? E que se continuar nesse crescimento que nós estamos tendo, melhorou. Melhorou. Só que aquele negócio, quando você fala em taxa em crescimento vegetativo, fala em taxa de natalidade, cara, a população é lenta e gradual. Não adianta você acelerar o número populacional, certo? E a partir do momento que você não acelera o número populacional, você cria, né, um desenvolvimento comum. Você cria uma formação em comum, tá? Quero deixar bem claro isso aí para vocês. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, primeiro, abrindo uma competência econômica,
desenvolvendo uma competência econômica, e em cima dessa competência econômica, o que nós estamos fazendo? Buscando uma distribuição espacial para a população, certo? Que é outra coisa interessante, essa distribuição espacial, tá? Você vai ver que, cara, nós somos, assim, a população ela é extremamente má, centralizada e desenvolvida dentro do território. Isso é questão mundial, entendeu? Eu desafio qualquer um de vocês a me mostrar uma população onde você vai ver que a característica dela é uma característica de um espaço geográfico já pronto, já organizado, já trabalhado. O processo urbano, gente, ele está em transformação o tempo todo. Por quê? Porque ele tem um plano diretor, você entendeu? O plano diretor não é para a quantidade populacional que nós temos, você entendeu? Então, você vai ver que tem cidades, tem países que sofrem demais. Vou te dar um exemplo para você entender. Por que você acha que a China hoje é o país que todo mundo fica de cara? Fala assim, puta merda, cara, qual que é a receita desses caras? Você entendeu? Mas por que você fica abismado com o chinês? É por causa do processo econômico dele? Não. É por causa da importação, exportação, por causa do desenvolvimento que ele está tendo? Não. Cara, você fica puto com o chinês pelo seguinte. Você fica pensando assim, pô, como é que o chinês conseguiu isso tudo? Você entendeu? Pelo seguinte, a quantidade populacional daqueles caras, a população que passa de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 350 milhões de pessoas. Você quer comparar? Compara a China com a Índia. Dá comparação. Porque a Índia não passa de 1 bilhão de pessoas. Cara, a China está anos-luz na frente da Índia. A China está anos-luz na frente da Índia. Mas por quê? Porque eu sei trabalhar a questão populacional. Você entendeu? Primeiro, eu desenvolvo o Estado para depois trabalhar a questão da população. Falei para vocês em aula o seguinte, a China é o país que tem o maior número de pessoas, certo? Dentro da zona de pobreza. Você entendeu? E é o país que mais tira. Gente, para você estar dentro dessa zona de pobreza aí que a ONU coloca, você tem que ganhar $1 dia. O cara que ganha $1 dia, ele vive com R$ 150 no mês, convertendo para nossa moeda. Você está ficando louco? Você entendeu? Então, o que acontece? É o país que tem o maior número de pessoas dentro da linha da pobreza, mas é o país que mais retira. Mas vai demorar muito tempo para sair dessa posição, Benegão? Cara, é como eu te falei, é lento e gradual. Nós estamos falando de 1 bilhão e 350 milhões de pessoas. Nós não estamos falando de 300 milhões, não. Você entendeu? Então, quando você fala na configuração do espaço geográfico, isso é muito importante. Gente, pega um país igual a Finlândia. Finlândia tem 8 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas. Cara, a Finlândia é um país onde o espaço ele não consegue ser um espaço diferenciado. Você entendeu? Tem isso também. Agora, né? Quando você fala na questão do controle, quando você fala na questão da formação, você abre principalmente taxas. Você entendeu? Você abre caracterizações. Porque nós estamos falando, né, de distribuição populacional. Coronel foi com os montes do controle. Não, Maria, não. Mas é claro, assim, quando você fala nessa base que tem, né, de neomalthusianos, até mesmo porque a política deles é uma política muito agressiva. A política dos países desenvolvidos, Maria, é uma política muito agressiva. Então, nós não temos que jogar tudo também nas costas dos neomalthusianos. Os neomalthusianos tomou essa frente de bater de frente, né, com a galera dos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque é simples. Não é um simples fato de você entender qual que era o controle que estava sendo feito da população. Tinha países onde esse controle ele era básico, certo? Tinha países onde esse controle ele era um controle bem demonstrativo, mas tinha países que não dava conta de fazer essa questão. Você entendeu? Também teve dívida vazão. Sim, claro, lógico. Você vai ver que a dívida que você tem dentro da China é uma dívida, cara, pagável. Não é impagável, é pagável a dívida. Só que isso aí depende muito da posição econômica que cada país tem, da forma que você trabalha com a questão populacional. Você entendeu? Isso aí que é interessante. Porque não adianta nada também você ter uma distribuição de espaço e não saber trabalhar essa distribuição. Porque, gente, olha só, quando você fala em distribuição espacial, deixa eu colocar isso aqui para vocês, olha só. Quando você fala em distribuição espacial, gente, isso aqui, seu caderno tem que estar aberto, tem que você fazer essas anotações, hein, cara? Você divide ele em 3 partes: meio físico,
a questão socioeconômica e a questão histórica, tá? Você divide nessas três particularidades, certo? A distribuição espacial. Primeiro, meio físico. Gente, meio físico você tá calejado, né, brother? Você vai trabalhar... O ano passado, nono ano, pô, nós trabalhamos demais essa questão do meio físico, hein? Você vai trabalhar clima, relevo, hidrografia, vegetação, planícies, planaltos, montanhas, encontros de placas tectônicas e aí por diante. Você entendeu? Deixa eu comparar aqui para você entender. Pega um país igual o Brasil. Meio físico nosso é topíssimo. Meio físico nosso, pô, é coisa de maluco o nosso meio físico. Você entendeu? Mas, em contrapartida, você pega um país igual o Japão. Por que o Japão não é a maior economia do planeta? Simples, por causa do meio físico. Você entendeu? Eu já falei isso para vocês e acredito que esse ano a professora que divide comigo, professor, não me lembro, desculpa, ele deve ter falado para vocês o seguinte: o Japão é um país que fica em cima do Círculo de Fogo do Pacífico. Então, traduzindo, é um solo muito ácido, onde os caras não dão conta de desenvolver em nada o setor primário. Entendeu? E isso aí, pô, isso rebenta com a política econômica, né, que você tem dentro do Japão. Você entendeu? Isso é um problema sério. Meio físico é um problema muito sério. E tem país, né, cara, que se destaca. Nós somos um destaque nessa questão, certo? Quando você fala na questão socioeconômica, negão, é sair de cima do muro. Distribuição espacial socioeconômica. Qual que é o sistema econômico vigente que nós temos no mundo? Capitalismo. São os ocidentais. Por que eu falo ocidentais? Porque você sabe que o século XX foi dividido entre ocidental e oriental. O oriental era socialista, o ocidental era capitalista, certo? Então, você tinha essa diferença. E essa diferença era assim, pô, visível, certo? Era uma diferença bem gradativa, tá? Então, quando você fala nessa questão socioeconômica, você começa a cobrar aquilo que é de um desenvolvimento mais social, que é de uma política mais econômica, certo? É a ideia do socioeconômico. Agora, quando você fala na distribuição espacial histórica, aí você tem que entender qual que é a história do país. Por isso que eu costumo falar que aquela matéria História do Brasil ela é de suma importância. Para você entender, mas eu amo o Brasil. Como é que você ama se você nem conhece o país, velho? Tocar o hino nacional, você não sabe nem cantar. Você entendeu? Então, a questão histórica do país, ela tem que ser respeitada. Suponhamos, eu vou lá na cidade de Goiás, antigo Goiás velho, né? Chega lá na cidade de Goiás, as ruas é tudo de paralelepípedo. Aí você fala assim, por que não tira isso aqui asfalto? É questão histórica. Por que as casas são desse jeito aqui, velho? São todas iguais, germinadas? Questão histórica. Por que a igreja ali é de pau a pique e tal? Não tem questão histórica. Você entendeu? Então, a história de um local, de uma pessoa, de um país, você não pode pegar isso aí apagando de qualquer jeito, não. Você entendeu? Então, você vai ver que a distribuição, ela depende muito também da questão financeira. Por que da questão financeira? Porque você só vai conseguir ter um desenvolvimento, tá? Ter um desenvolvimento mediante a transformação econômica. O espaço, você só consegue modificar ele a partir do momento que você tem condição financeira para tal. Essa é a distribuição espacial, certo? Óbvio, né? Óbvio. Quando você fala em distribuição, né? E que essa distribuição ela está relacionada à forma que foi trabalhada a população, aí a diferença é gigante, né, gente? Aí a diferença ela é bem básica. Agora, nós temos que entender o seguinte, que quando eu falo para vocês, né? Quando eu falo para vocês de formação e falo de crescimento, aí sim nós vamos pegar essa política e vamos sintetizar ela, certo? Vamos sintetizar mesmo. Então, dentro dessa distribuição, tem outras coisas que nós podemos aqui. A transição demográfica, tá? Transição demográfica. Vou colocar para vocês aqui, meus queridos, ó. Transição demográfica. Aqui você vai trabalhar aquela diferença.
de população jovem. Se eu tivesse dentro de sala de aula, você sabia me responder que essa população jovem aqui, ó, ela vem de 0 a 19 anos, certo? População adulta de 20 a 59, tá? E os idosos 60 adiante. Tá aí, ó. Essa é a transição demográfica, certo? Tá tendo uma mudança, né? Tá tendo uma mudança nesse esquema aí, tá? Você vai ver que essa população idosa, ela tá tendo uma sequência, uma qualidade, uma base de vida maior, tá? Que se transforma em uma expectativa de vida maior, certo? Junto a isso, a população adulta e a população jovem, principalmente a população jovem, a tendência dela é ter queda, certo? Por quê? Porque a galera tá pretendendo, tá querendo não ter mais filhos, né, cara? Entre outros fatores, tá? Isso também é muito bem estudado, muito bem colaborado essa questão. Então vamos entender o seguinte, olha só. Quando você fala, né, em inverter a pirâmide etária, nós já invertemos isso aí. Quando você inverte essa pirâmide etária, você traz problemas, sérios problemas. Porque por mais que nós temos que... Olha o tanto que é difícil, velho. Você tem que fazer um controle da natalidade, mas não pode diminuir demais. Porque se você diminuir demais, você choca a população adulta. Porque se você não tem a população jovem, você não vai ter a população adulta. E a população adulta, né, você tem que entender e fechar comigo, que é a população mais importante que nós temos. Certo? Por quê? Porque é quem banca o país. É aquela razão de dependência. Entendeu? O que é essa razão de dependência? É você pegar uma política produtiva, porque o cara que é produtivo, gente, vai produzir dos 15 anos até os 59. Você entendeu? Dos 15 a 59 o cara tem que produzir. Quando chega a 60 e diante, aí o cara vai aposentar e vai ficar tranquilo. Não são todos, né? Depende do país, porque tem país aí igual o nosso, onde você pega os caras aí trabalhando até 70 anos de idade, o cara tá morrendo trabalhando. Você entendeu? Infelizmente. Agora, a produção ela tem que acontecer de 15 a 59 anos. Isso quem coloca é a ONU, certo? Isso quem fala são países europeus, Estados Unidos, eles pregam isso, que dos 15 aos 59 anos o cara tem que produzir. Você entendeu? Para quando chegar ali na terceira idade, ele ter uma longevidade, né? Ter uma característica de vida que seja totalmente diferenciada, tá? Então, essa é a ideia da distribuição espacial. Essa é a ideia, até mesmo, da característica que você tem do crescimento populacional, das fases do crescimento populacional. Essas fases você encontra na página 99. Primeira fase ele fala de equilíbrio primitivo, segunda fase explosão demográfica, terceira fase envelhecimento e quarta fase o inverso demográfico, entendeu? Que vai ser a mudança principalmente, né, dessa pirâmide etária. Então, é basicamente uma teoria constitucional em cima daquilo que pode ser trabalhado, que pode ser, né, que precisa ser desenvolvido. População, gente, é coisa extremamente séria. Você está vendo aí, ó, nós estamos passando essa época de pandemia. Sexta-feira o Brasil bate na casa dos 100 mil mortos devido a essa Covid. Você entendeu? É um número altíssimo, velho. É um número assim, cara, é um número gigantesco. Você entendeu? É dantesco esse número. Só que nós vamos entender o seguinte, né? Nós vamos entender o seguinte, que, infelizmente, nós temos as melhores tecnologias, temos os melhores cientistas mundialmente falando, só que nós não temos explicação para tudo. Você entendeu? A vida de todo mundo parou devido a essa questão populacional, esse mexido populacional, você entendeu? E o mundo todo agora está sofrendo com essa parada, velho. E nós estamos hoje necessitando de uma tecnologia para sobreviver. Na verdade, nós só adiantamos um processo que iria acontecer, né, gente? Isso aí é fato. Porque essa parada aqui de aula online, desse jeito aqui, ó, isso aqui veio para ficar. Benegão, então não vai ter mais aula presencial? Não estou falando isso, velho. Óbvio que nós vamos ter aula presencial, isso aí é fato. Mas essa paradinha aqui, ó, de aula online, esse estudo à distância, principalmente para a forma de população que nós temos hoje, é o mais viável. Você entendeu? É o mais colaborativo.
óbvio, né? Desse jeito aqui, né? Você tem que aprender muito, você tem que ter autonomia. Você vê, você está aqui, a sua câmera está fechada, eu não sei nem o que você está fazendo, não sei nem se você está aí. Só que isso é a autonomia do brother. Porque dentro de sala de aula eu sei quando o cara está dando migué, agora por aqui não tem jeito, entendeu? Autonomia é quando você pega para você estudar. Entendeu? É quando você pega pensando, pô, cara, eu tenho que fazer minha parte, o professor está fazendo a dele, eu tenho que organizar, porque isso aqui é uma troca. Você entendeu? E quando você fala nessa questão populacional, é isso. É saber desenvolver uma característica, saber caracterizar, né, cara, essa característica e entender qual que é o processo econômico que nós temos. Beleza? Galera, deixa eu falar um negócio para vocês. Pega essa apostila, número 1, tá? Essa frente B. Faz uma leitura nessa danada. Passa os olhos nas listas que eu mandei para vocês, entendeu? Dá uma olhada nos slides que eu joguei para vocês, tá? Para você se organizar, entendeu? Para quando entrar a próxima apostila, você não ter dúvida. Firmeza? Então, é o que eu falei para vocês, isso chama-se autonomia. Beleza? Você vai fazer isso aí, vai organizar esse processo, e aí na próxima aula vou esperar o comunicado da coordenação para ver como é que nós vamos fazer. Se nós já vamos começar, né, os capítulos novos, ou se nós vamos voltar aqui com essa questão. Beleza? Você quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Como é que estamos aí? Boa? Então, beleza. Galera, boa semana para vocês. Se cuidem, tá? Siga as normas aí do Ministério aí, por favor. Depois eu vejo isso aqui. Eu vou ver primeiro para depois passar, Arthur. Vou ver agorinha. Na próxima aula eu passo. Você é meu parceiro, você sabe disso. E é o seguinte, próxima aula nós estamos juntos aí, galera. Um beijão no coração de vocês aí e até a próxima. Valeu pela atenção.